Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Muito bom continuar aqui nosso bate-papo sobre a Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. É uma profunda reflexão espiritual acerca daquilo que Deus quer para nós. Então, eu agradeço você por sua companhia. É muito bom ter você como companhia, saber que você me ajuda a pregar o Evangelho, levando esse vídeo para outras pessoas. Enche esse coração aqui de alegria. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito. E ao final deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos juntos ao tema de hoje, o testemunho da multidão. Quando você estuda o livro de João, o Evangelho de João, os evangelhos em si, deixa claro que Jesus não tinha dúvida de quem ele era e o que ele podia fazer pelo mundo inteiro. Jesus sabia da sua origem, sabia da sua missão. As pessoas que estavam ao seu redor que precisavam de evidências, de sinais, a fim de crerem que Jesus de fato era o que dizia ser o Filho de Deus. Aí no capítulo 7, versículo 37, Jesus faz uma declaração extraordinária acerca de si mesmo e do que ele poderia fazer pelo povo. Escute bem. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa impressionante, né? E Jesus está dizendo aqui que a solução para a humanidade que pairava sob a sombra da morte era Ele. Se alguém vier a mim, como ele disse aqui, e beber, do seu interior fluirão águas, rios de água viva. Olha que coisa impressionante. Diante dessa situação e diante de todos os outros sinais que haviam precedido essa fala de Cristo, o verso 40 nos diz: Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: Este é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Você percebeu aqui? Alguns não tinham dúvida. Eles estavam no crescente acerca da compreensão de Cristo. Uns diziam que era um profeta, o profeta que Moisés havia profetizado, né? Que havia descrito, o profeta que haveria de vir ao mundo. Outros já não, já tinha compreensão. Não, ele é o Cristo, ou seja, ele é o Messias, ele não é somente um profeta, ele é o Messias. Mas outros, apanhando-se na sua incredulidade, porque não importa, para o coração incrédulo não importa o tamanho e a gravidade do sinal, ele sempre vai ser incrédulo. Eles diziam assim: porventura o Cristo virá da Galileia? Eles próprios desconheciam que Jesus não era galileu. Ele nasceu em Belém e por causa de Herodes, por causa da perseguição de Herodes, ele, por causa, motivado aí por Deus, num sonho José viu Deus dizendo assim: tira o menino, leva para o Egito. E eles mudaram-se para o Egito, ficaram lá até a morte de Herodes. Quando eles voltaram para Galileia e o garoto cresceu ali. Mas ele nasceu na Galileia, ele nasceu em Belém. E eles diziam assim: porventura, olha só, porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Eles desconheciam o fato que é exatamente onde foi Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém. Jesus, de fato, era descendente de Davi, da tribo de Judá. E eles desconheciam esse fato. E aí, por conta disso, eles duvidaram. Os fariseus estavam à espreita, tentando pegar Jesus em alguma contradição. Então, eles mandaram alguns guardas para trazer Jesus preso. Os guardas foram e não trouxeram. Veja o verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não o trouxestes? E responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Olha que coisa interessante. Os próprios guardas, teoricamente inimigos de Jesus, ficaram impressionados com o seu discurso, com a eloquência do seu discurso, com a eloquência das suas palavras. Não puderam trazê-lo preso. Ali houve uma discussão
os principais fariseus disseram para o guarda: por acaso vocês estão, fossem também enganados? Vocês também fossem enganados, né? Porventura creu nele algum dentre as autoridades, alguns dos fariseus? Olha para nós que somos a autoridade, nós que conhecemos as Escrituras, nós que dizemos ao povo que Deus pensa. Nós temos entre nós alguém que acredita nesse homem? Bom, aí essa pergunta deu oportunidade para João falar novamente sobre Nicodemos. Lembra de Nicodemos que foi ter com Jesus de noite? No capítulo 3 do Evangelho de João traz a história. Aí, mais uma vez, Nicodemos é citado, verso 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha que interessante. Nicodemos está aqui protegendo Jesus. Eles queriam condenar Jesus de qualquer forma. Até mandaram lá os guardas para prendê-lo. Nicodemos se levanta, porque era um membro da seita dos fariseus, membro do Sinédrio. Não, porventura, a nossa lei condena o homem sem primeiro julgá-lo, sem primeiro ouvi-lo e sem ter certeza do que ele fez? Nós não sabemos que Nicodemos já era um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, mas sabemos que ele se tornou depois a morte de Cristo. Desde esse momento até a morte de Cristo, em algum momento, Nicodemos decidiu definitivamente ser um servidor e um seguidor de Cristo, né? Os próprios fariseus disseram, né, verso 52, responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Mais uma vez, desconhecendo o fato que Jesus nasceu não na Galileia, mas em Belém, eles usam esse argumento. Você, Nicodemos, é da Galileia também, é? Da Galileia não sai nada. Na Galileia não sai profeta, eles disseram. E aí o preconceito os impediu de aceitarem a Jesus, né? O verso 49 do capítulo 7, os fariseus, criticando a multidão porque acreditavam em Cristo, chegou a dizer assim, ó: quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita, né? Veja o tamanho do desprezo desses fariseus em relação à multidão, porque a multidão aceitavam a Jesus e seguiam a Jesus. Veja o tamanho de desprezo que eles têm. Essa plebe nada conhece da lei, ela é maldita, uma plebe maldita, uma plebe maldita. Querido amigo, querida amiga, o testemunho da multidão foi claro, né? Jesus é, de fato, o Messias. Apesar de que entre a multidão tinha muitos que ainda continuavam na dúvida, mas Jesus era aquilo que eles mais almejavam. Eles cantavam sobre a esperança do Messias vindo lá no templo, salmodiavam a Cristo, oravam por ele, clamavam aos céus para que ele viesse. Quando ele veio, os incrédulos não aceitaram. A multidão aceitou, né? Uma grande parte daquele povo aceitou a Jesus, mas os fariseus, que eram os que ensinavam a lei ao povo, infelizmente rejeitaram, né? Que lições nós podemos tirar desse fato? Do desprezo dos líderes religiosos na multidão, porque a multidão aceitara Jesus, essa plebe maldita, não conhece nada da lei. Querido amigo, a incredulidade e a obstinação cega um indivíduo, a tal ponto dele rejeitar aquilo que pode lhe salvar. A teimosia, a insistência na negação, tudo isso é um laço, é uma armadilha. Tudo isso endurece o coração do homem, a ponto de, infelizmente, rejeitar aquilo que seria o caminho da sua salvação, da sua libertação total.
Eu oro para que isso não aconteça com você nem comigo, para que o nosso coração não seja tão duro a ponto de sermos obstinados, teimosos, a fim de desprezar as evidências que Deus nos dá, que está ao nosso redor, que sempre quer nosso bem e quer a nossa salvação. Eu sempre digo que Deus está muito mais interessado no nosso bem-estar do que Ele está interessado na nossa salvação. Muitas vezes Ele permite que as durezas da vida nos sacudam, né? Nos façam sofrer, para que possamos abrir os olhos, enxergar em que caminho nós estamos andando. Querido amigo, querida amiga, Deus quer você, a despeito de você mesmo. Deus ama você, a despeito das suas ideias pré-concebidas acerca dele. Mas Ele quer que você viva essa vida aqui nessa terra, tendo plena certeza de quem Jesus é e o que Ele representa para você. A salvação. Não basta acreditar que Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz. Até o diabo acredita. Aliás, ele estava lá, né? Eu preciso aproveitar a chance que Ele me dá de relacionar-me com Ele a respeito daquilo que Ele me mostrou na palavra. Então, eu conhecendo que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, que Ele tomou o meu lugar e morreu na cruz, e que eu deva ir até Ele, crer nele, segui-lo, amá-lo, reverenciá-lo, é isso que eu devo fazer. Se eu não fizer, nada nesse mundo poderá nos salvar, porque não há salvação sem Cristo, viu? Não há. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Sem Cristo, zero a possibilidade da salvação. Que tal hoje colocar sua vida nas mãos de Deus mais uma vez? Que tal hoje clamar a Jesus para que Ele de fato seja e continue sendo o seu intercessor no santuário celestial? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por Jesus, o nosso Senhor, que veio a esse mundo, provou definitivamente o seu interesse, seu amor por cada um de nós. Quando morreu a morte terrível, miserável como aquela, para que nós pudéssemos olhar para o horizonte com a esperança de um dia sermos salvos. Cristo, nosso Senhor, Jesus, nosso Salvador, continue sendo nosso advogado junto ao Pai. Senhor, apresente a nossa causa diante dele, mostrando os méritos da sua salvação, operada na cruz do Calvário e derramando o seu sangue. Aceitamos o que o Senhor fez, o sacrifício, o preço pago. Te pedimos isso, Senhor Jesus, no teu nome. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã terminaremos aqui a nossa semana de meditações. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.